programa TV Câmara Entrevista está de volta e na edição desta semana eu converso com o secretário de Saúde do município, Ademar Possamay. Olá, Ademar, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Secretário, administrar essa pasta é uma enorme responsabilidade, já que afeta diretamente a população em uma parte muito sensível, que é a saúde, né? E nós pagamos impostos e queremos que o governo nos dê de volta um serviço de qualidade, e não é o que está acontecendo, já que há muitas falhas no Sistema Único de Saúde. Queria que o senhor esclarecesse para a gente o que depende do governo municipal e o que depende do governo federal para fazer a saúde funcionar. Bom, de fato é uma pasta bastante complicada do ponto de vista de gestão, porque a gente está lidando com pessoas individualmente, normalmente, porque a doença, quando afeta a pessoa, né? Alguns casos são casos coletivos, mas normalmente cada um está com o seu problema, então é uma pasta que tem que lidar de fato com a sensibilidade de cada um. A saúde de Jaraguá do Sul, do ponto de vista operacional, comparativamente a alguns outros municípios, algumas regiões do país, a gente não pode dizer que ela está tão ruim. É claro que o cidadão que paga imposto tem direito a ter um serviço cada vez de maior qualidade. E o que a gente tem percebido é que, de fato, o jaraguense é um povo bastante exigente com relação não só à saúde, né, mas em todos os serviços. E isso é bom, né, porque assim, isso nos obriga a ser cada vez melhor, a fazer cada vez um pouco além daquilo que deveria fazer. E a saúde ela é financiada basicamente por 3 esferas de governo, que é o governo federal, o governo municipal e o governo do estado. O maior financiador da saúde pública é o governo federal, do ponto de vista de repasse, e está sobre a responsabilidade do governo federal, principalmente o atendimento na alta complexidade. Financia também a atenção básica, né, mas também tem o financiamento da média e alta complexidade, que é a maior fatia do governo federal. O governo do município tem a obrigação constitucional de repassar para a saúde e investir em saúde no mínimo 15% do orçamento dos recursos próprios do município. E Jaraguá tem investido além desse percentual, que isso é bom, porque isso fortalece os programas de saúde. O que seria, então, a alta complexidade, que é da responsabilidade do governo federal? Bom, como o nome já diz, são aquelas situações um pouco mais complexas, os traumas, a parte cardiológica, as cirurgias de alta complexidade, enfim, as consultas especializadas e os exames especializados, né? Tratamento renal, a oncologia, que também é um setor bastante delicado para lidar e que tem um custo muito caro. Então, claro que o governo federal também financia a atenção básica através do programa de saúde da família, né? Que hoje é o Estratégia de Saúde da Família. Então, era um programa que virou uma estratégia e o governo financia isso através de um repasse mensal que nós chamamos de PAB fixo, que é o piso de atenção básica. E mesmo com o senhor avaliando que Jaraguá do Sul está numa boa situação comparada com o restante dos municípios do país, mas quais são as nossas maiores dificuldades, então? Bom, a gente diria assim, a estrutura de saúde de Jaraguá do Sul ela é boa. Nós temos boas unidades de saúde, temos 2 hospitais muito modernos, muito atualizados do ponto de vista de atendimento, temos várias clínicas, tanto na parte de imagem, que tem serviços de qualidade de saúde, e a estrutura do município também é uma estrutura atualizada. Nós temos postos de saúde bem conservados, claro, alguns requerem manutenção constante, às vezes fica algum tempo, dependendo da situação, que acabaram ficando por algum tempo sem manutenção, mas nós temos unidades boas de saúde, quer dizer, em condições adequadas de trabalho. Algumas em construção e algumas em reforma, né? Mas, assim, olhando desse ponto de vista, Jaraguá do Sul tem uma estrutura boa de saúde. O que nos dificulta um pouco é que nós temos poucos profissionais que fazem procedimentos na tabela SUS. Então, Jaraguá do Sul depende muito hoje de convênios com outros municípios, convênios através de consórcio, enfim, de hospitais de outros municípios que liberam procedimentos, e a gente acaba levando os pacientes para fazer o atendimento fora do município de Jaraguá do Sul. Entendo. E falando em estrutura, como é a nossa estrutura aqui em postos de saúde, farmácia básica, PAMAs? Como é que são esses números? Nós temos 2 PAMAs, né? O PAMA aqui do Cherneves e o PAMA lá da Barra, mas que infelizmente eles não estão funcionando exatamente como PAMA, porque pela falta de profissionais médicos, principalmente para compor os horários para fazer o atendimento prolongado nessas 2 unidades. Nós temos 2 farmácias básicas, uma
que funciona aqui perto da Câmara de Vereadores, né, aqui no centro da cidade, e a outra junto à Secretaria Municipal de Saúde, lá na Barra do Rio Molha. Unidades de saúde nós temos hoje 15 postos de saúde, sendo que desses nós temos 12 que são ESF, os outros que nós tínhamos 15 não são em função de que nós perdemos profissionais médicos e a nossa intenção é recompor as equipes. E temos 4 unidades que estão em fase final de construção, que a gente espera entregar para a comunidade até final do ano, assim que nós tivermos também recompostas as equipes da atenção básica e também o profissional médico para fazer a abertura e o atendimento dessas unidades. Não adianta ter a estrutura e não ter o profissional, né? A saúde básica, ela necessariamente, pelo programa do governo federal, ela precisa do profissional médico, apesar de que se pode fazer muito trabalho da atenção básica, que é o trabalho preventivo, com a equipe multidisciplinar, fazendo o matriciamento da saúde, levando os programas hiperdia, os programas do tabagismo, tuberculose, enfim, você pode fazer programas de saúde, a educação em saúde sem a necessidade do profissional médico, mas a saúde, para funcionar como um todo, o posto de saúde para atender a comunidade, necessariamente precisa de um profissional médico para compor a equipe. E sobre a construção da tão falada UPA, né? Que é a unidade emergencial que vai funcionar 24 horas por dia, né? O nosso prefeito, Dieter, na campanha, ele que prometeu a construção de 3 UPAs, mas eu tive uma conversa com o senhor uma vez, que o senhor me disse que não acredita na necessidade de 3, mas que uma já daria conta da demanda. Como é que está a situação dessa UPA? Bom, nós já tivemos a liberação dos 10% do valor para iniciar o projeto, iniciar a obra, foi liberado no dia 2 de setembro, e a gente está com o projeto agora em fase de execução do projeto e esperamos em 90 dias lançar o edital de construção e entregar a ordem de serviço para a construção dessa unidade. Como eu falei na época também, até porque olhando a forma de atuação ou a proposta do Ministério da Saúde com relação à UPA, Jaraguá do Sul não comportaria mais do que uma UPA do ponto de vista de volume de produção e de procedimentos que vão ser prestados na UPA. Nós poderíamos, talvez, no futuro, ter uma UPA tipo 3, uma UPA tipo 2, que aí eu estaria aumentando, digamos, a abrangência e os procedimentos a serem executados na unidade. Então, a gente tem que começar com essa, fazer funcionar. É uma proposta de governo, a gente tem que levar isso em consideração. E se no futuro houver necessidade, aí sim se trabalha para uma segunda. Agora nós temos que fazer essa primeira funcionar, para que a comunidade possa, de fato, ter um serviço à disposição que possa, de fato, atender, porque essa é a proposta da UPA, né? E o que exatamente é oferecido na UPA? Bom, na verdade, a UPA ela vai fazer o que a gente chama assim de, talvez, um filtro do pronto-socorro, que ela vai atender as emergências, né? Aquilo que você não atende num posto de saúde, uma pessoa que está com uma situação um pouco mais complicada, que requer uma atenção que não é uma consulta básica, que não é só uma orientação, que não é só você prescrever uma receita, mas um atendimento que a gente diria que talvez seja aquela ficha azul que está no pronto-socorro. Né? Porque o pronto-socorro tem a triagem, os casos mais graves, os casos menos graves, e aí a ficha azul, a ficha amarela, então é a ficha verde, e esse pessoal é o grupo que talvez seria classificado para fazer o atendimento na UPA. Então está bem, no próximo bloco nós vamos falar sobre o programa Mais Médicos do Governo Federal. Não saia daí. O programa TV Câmara Entrevista está de volta e eu converso hoje com o secretário de Saúde, Ademar Possamay. Ademar, como está a fila para procedimentos médicos como as cirurgias? Bom, nós temos algumas que a gente, graças a Deus, aí, com o esforço de toda a equipe, com a colaboração dos profissionais médicos também, andaram bastante nesse primeiro semestre principalmente, né? Mas temos algumas dificuldades em algumas especialidades. Então a gente pode citar o exemplo da ortopedia, traumatologia, que é uma fila que andou bastante na parte de cirurgia. Na parte da cardiologia também a gente conseguiu avançar bastante. Mas, por outro lado, na oftalmologia a gente tem uma fila que está andando, mas não está andando no ritmo que a gente gostaria que ela estivesse andando. E também na parte de otorino, que é uma outra dificuldade, e na ginecologia. O restante a gente sabe que é uma produção que vai acontecendo. O que nós não podemos deixar é a fila parada. Então, a população quer saber que vai ser atendida e quando que ela vai ser atendida, e a gente tem procurado, então, em toda a especialidade, dar um foco para que a gente consiga ter
para a comunidade, para quem está precisando e esperando uma cirurgia, principalmente para que não fique muito tempo aguardando. Então a culpa realmente é da falta de médicos, essa demora, né? Na parte de cirurgias, em parte sim, mas em parte também é do prestador de serviço, porque a Jaraguá do Sul não consegue oferecer todo o serviço que a rede precisa, né? Em algumas especialidades, como bariátrica, por exemplo, na parte da cardiologia que são feitas, a referência não é Jaraguá do Sul, a referência da cardiologia é Jaraguá do Sul, na bariátrica é Joinville, então tem algumas especialidades que a gente depende do prestador de serviço que está fora do município oferecer isso, e a gente faz o trabalho através de um TFD, que é o tratamento fora do domicílio. Então, isso é um procedimento normal, o Estado oferece algumas especialidades, a gente usa esse critério, essa forma de agendamento para poder atender a pessoa independentemente do local. Ah, entendi. E um assunto que está sendo bastante debatido nas últimas semanas é o programa Mais Médicos do governo federal, que vai trazer profissionais estrangeiros para atuarem nos municípios de todo o país. Jaraguá do Sul vai receber 2 médicos, né, um do México e um do Uzbequistão. E, secretário, como você avalia a implantação deste programa e a vinda destes médicos aqui para a nossa cidade? Bom, em primeiro momento a gente ficou com um pouco de resistência na adesão, em função das complexidades envolvidas na questão legal, na tramitação, habilitação do profissional, que ao longo do tempo foi se clareando um pouco mais. A gente fez a adesão porque Jaraguá do Sul tem necessidade, tem carência de profissionais médicos, e avaliamos que hoje é um programa que de fato vem a contribuir para a saúde pública de maneira geral, principalmente na atenção básica e também principalmente naquelas regiões do país que tem a maior dificuldade de ter um profissional para atendimento. Jaraguá do Sul foi contemplado, até porque a opção foi dos profissionais de vir para Jaraguá do Sul, não foram indicados para vir para cá, eles fizeram a opção por Jaraguá do Sul, e como nós abrimos lá quatro unidades para credenciamento, a gente teve 2 candidatos que vão chegar. Um deve estar previsto para o dia 15 ou 16 de setembro, que é esse médico que vem do México, e a outra médica, que é essa profissional que vem do Uzbequistão, já está no Brasil também, está se aperfeiçoando na língua portuguesa, e ela pediu para adiar a vinda dela para final do mês de outubro, início de novembro. E quais são as especialidades desses médicos? Eles vão atuar na atenção básica como clínicos, então a gente não vai vir para cá na especialidade, eles vão atuar de fato na atenção básica, porque o programa Mais Médicos, ele é especificamente para atenção básica. E como é que está a procura? Jaraguá vai realizar o concurso público, né, no mês de outubro. Como é que está a procura para as vagas de médicos? Bom, felizmente nós temos bastante candidatos inscritos, né? A gente só espera ter sucesso na contratação, porque em outros concursos que Jaraguá do Sul fez também, o número de candidatos inscritos foi até razoável, né? Talvez um pouco menos do que nesse concurso agora, mas na hora da contratação houve a dificuldade e muitos acabaram não vindo para Jaraguá do Sul. Como hoje nós temos uma quantidade até razoável de profissionais que já estão em Jaraguá do Sul, que vieram de outros municípios, estão aqui, de outros estados inclusive, que já estão aqui aguardando esse concurso público, a gente acredita que alguns a gente consegue contratar logo no início que abriu o processo de chamamento dessas pessoas. Não está sendo fácil conseguir contratar médicos, né? Na verdade é uma realidade que tem acontecido nos últimos anos, nas últimas administrações, tem um pouco de dificuldade de trazer o profissional, até porque a remuneração oferecida por Jaraguá do Sul era uma remuneração abaixo dos municípios da nossa região também. A gente também está tratando dessa questão, já tem um projeto de lei para ser enviado para a Câmara de Vereadores prevendo um reajustamento do salário dos médicos, e na sequência também estamos trabalhando internamente lá para um plano de cargos e salários, um plano para desenvolver a atividade como um todo e também prever uma adequação salarial não só para os médicos, mas para toda a estrutura da saúde. E outro assunto que também gera polêmica na mídia é o ponto eletrônico. Aqui em Jaraguá, como é que funciona? Vocês têm o controle das horas trabalhadas pelos profissionais de saúde? Bom, Jaraguá do Sul, no passado, lá em 98, 99, já tinha também um controle feito através do relógio ponto, que ao longo do tempo foi se meio que deixando isso meio que esquecido. E em 2006 houve um TAC assinado pelo Poder Público Municipal, a Promotoria Pública, envolvendo a questão da obrigatoriedade do registro eletrônico dos profissionais da Prefeitura, mais especificamente também aos profissionais da saúde.
E a partir daí a Prefeitura investiu na compra de equipamentos, né, para poder fazer o registro. Atualmente nós temos todas as unidades de saúde já estão com os pontos instalados e nós temos todos os profissionais cadastrados. Então agora se começa efetivamente a fazer um registro das horas trabalhadas em cada unidade. E o senhor pretende cobrar efetivamente se essas horas não forem cumpridas? Bom, na verdade a gente tem sempre apelado também para o bom senso, tanto dos servidores, né, porque quando você faz um contrato de trabalho, você pressupõe que a pessoa que aceitou o contrato vai cumprir com as horas que foi contratada, e isso vale para todos os profissionais, não só para os médicos, odontólogos, que é o que faz referência ao TAC. Então, nós estamos, de fato, dialogando bastante, mostrando a responsabilidade, até porque o Ministério Público, a gente faz gestão do dinheiro público, então nós temos que prestar conta, e se a pessoa está recebendo por um trabalho, acho que é justo e nós temos a obrigação de cobrar para que o trabalho esteja executado. Isso vale em qualquer atividade, em qualquer empresa, em qualquer situação, né? Você quando contrata alguém quer que o serviço seja prestado e no horário contratado, né? Exatamente. Bom, nos últimos meses, Jaraguá do Sul passou por um surto de gripe A que deixou a população muito preocupada. Sobre esse assunto eu converso com o secretário no próximo bloco. TV Câmara Entrevista está de volta e agora eu converso com o secretário de Saúde sobre o surto de gripe A, que ele define mais como um susto. Secretário, a gripe A até agora já causou, parece que 10 mortes no nosso município, né? E o senhor foi muito cobrado nesse sentido, porque as pessoas querem saber o que está acontecendo. A que você atribui esse alto número de mortes e o grande número também de casos confirmados da doença? Bom, em primeiro lugar, esclarecer que as pessoas faleceram, vieram a óbito em Jaraguá do Sul, mas não foram 10 jaraguaenses que vieram a óbito, né? De Jaraguá do Sul foram 3 pessoas que vieram a óbito, 3 foram do município de Guaramirim, 2 de pessoas de Corupá, uma de Massaranduba e uma de município de Xereder. Então, esse é o panorama que nós temos em termos de óbitos. Jaraguá do Sul registrou, como casos suspeitos que foram enviados para análise, foram 217 casos, dos quais 66 foram confirmados, né? Então, esse foi o panorama geral. O que a gente atribui, o Ministério da Saúde nos orientou, através da epidemiologia do Estado, de que nesse ano haveria uma incidência maior da propagação do vírus, até porque se tinha uma previsão de que o vírus não tinha sido extinto, não tinha sido eliminado em 2010 e 2011, como se pensava, porque o grande surto foi em 2009, né? Exatamente. E lá não se tinha vacina, não tinha também nem o Tamiflu, que é o medicamento que foi usado para combater ou para aplicar nas pessoas que estavam com a suspeita ou estavam com a gripe, né? Em 2011, praticamente não se investigou muitos casos suspeitos, porque não tinha uma preocupação do Ministério da Epidemiologia. Em 2012 foram avaliados só 39 casos que foram avaliados, dos quais 13 foram confirmados. E para 2013, então, tinha-se uma previsão de que poderia ter uma incidência um pouco maior, porque o vírus estava circulante. A campanha começou no mês de abril, de vacinação, ela se estendeu até o dia 10 de maio, foi prorrogado inclusive. Jaraguá do Sul atingiu 91,5% da meta proposta pelo Ministério da Saúde, quer dizer, a gente atingiu um dos municípios que atingiu o maior índice de vacinação de cobertura naquela oportunidade, mas algumas pessoas do grupo de risco acabaram não se vacinando, tanto é que nós tivemos uma sobra de vacinas que a gente continuou aplicando ao longo do mês de maio e também do mês de junho e no mês de julho. Mas quando se começou a imprensa noticiar o grande número de casos suspeitos e se começou uma preocupação maior da comunidade, nós intensificamos bastante a campanha, chamando atenção para os cuidados necessários, evitar o contato, evitar os lugares fechados com um grande número de pessoas, enfim, começamos a, de fato, orientar as pessoas. E quando começaram a surgir os primeiros óbitos, aí a população ficou um pouco preocupada, talvez até por um pouco de exagero em alguns momentos de alguns comentários que saíram na imprensa, mas que desde o início a gente sempre teve o acompanhamento tanto da epidemiologia do Estado quanto da nossa equipe de epidemiologia, e a gente tinha uma preocupação sim, porque, poxa, pessoas falecendo, a gente tem que redobrar os cuidados, redobrar a preocupação. Mas em nenhum momento a gente deixou de fazer as ações básicas necessárias recomendadas. E, infelizmente, a gente teve esses casos de óbitos. Mas só para fazer uma referência,
o que a gripe mata de pessoas, os óbitos que são registrados normalmente em cada ano em Jaraguá do Sul, a gente está numa média de 70 pessoas por ano, pessoas que falecem por problemas no sistema respiratório. Nesse ano, até o final do mês de julho, nós tínhamos, início do mês de agosto, 44 óbitos, e já considerando que o período mais crítico do problema respiratório tinha passado. Então, a gente espera, claro, independentemente de ter diminuído, sempre são pessoas que estão falecendo, a gente não pode se descuidar, né? Mesmo que está diminuindo. Mas então, do ponto de vista de problema de gripe, a gente não tem uma evidência tão grande que aumentar os casos de gripe, porque as pessoas confundem às vezes a gripe comum com a gripe A, e as pessoas deixam de tratar a gripe comum e quando ele percebe, talvez está com uma gripe um pouco mais forte, que nós temos algumas variações já da gripe do H1N1. Então, o que a gente continua fazendo agora é alertar a população, porque a gripe não para porque terminou o frio, né? As pessoas, o vírus continua vivo, então que as pessoas mantenham os mesmos cuidados. Se essa pessoa está com gripe, evite o contato com muitas pessoas, evite aglomeração, manter os ambientes arejados e ventilados, que isso é muito importante, porque o vírus, um dia a gente vai ter que acabar com ele. Então só vai acabar se a população também fizer a sua contribuição, porque o vírus só se transmite de pessoa para pessoa, né? Então o senhor acredita que não houve então um aumento de casos, mas sim um aumento na investigação que confirmou mais casos, né? Olha, com certeza, em 2013, por orientação também do Ministério da Saúde e da Epidemiologia do Estado de Santa Catarina, a orientação foi, e nós cumprimos à risca a orientação, de investigar 100% dos casos de internação. Quer dizer, deu entrada no unidade hospitalar, a pessoa teve uma internação por consequência de gripe, nós investigamos 100% dos casos. Então, claro que quando você mais procura, quanto mais você procura, mais você acha. Então, nós investigamos 100%. Claro que era obrigação nossa, nós temos que ser transparentes nas ações, não tinha como esconder isso. A epidemiologia do Jaraguá do Sul funciona e funciona muito bem com toda a sua equipe. O Estado também estava acompanhando o processo, então fez aquilo que se recomendou desde o início com relação à questão da influenza. E até foi dado as doses extras de vacina, né? Para toda a população. O prefeito Dieter, juntamente com a epidemiologia, também com o secretário da Saúde, avaliamos em alguns momentos a necessidade ou não de se adquirir uma quantidade maior de vacina, e a gente fez a opção por adquirir um lote aí de 10 mil unidades, até para gerar um pouco mais de tranquilidade, para confortar um pouco a comunidade que estava muito apreensiva, em função de que estava muito preocupado com a incidência, o grande número de casos que estava acontecendo. Então, o município fez uma contribuição importante do ponto de vista de imunidade, apesar de que um pouco fora do período normal de vacinação, porque ele tinha terminado lá no mês de maio, e era a recomendação para que se faça naquele período, que é o período que antecede aos meses mais frios, né? Mas eu tenho certeza que isso teve um bom resultado do ponto de vista de tranquilidade para a comunidade, que talvez foi um fator muito importante naquele momento. Entendo. E secretário, o senhor, como um gestor, eu acredito que quer destacar Jaraguá do Sul na área da saúde. Quais são as ações programadas para fazer com que isso aconteça? Bom, acho que esse é o sonho de todo gestor na área da saúde, que as pessoas tenham, de fato, qualidade no atendimento, que tenham facilidade de acesso, e talvez o grande sonho é que a gente pudesse acabar com as filas, tanto de consulta quanto de exames e cirurgias. Mas, infelizmente, a gente não pode prometer aquilo que não dá para ser cumprido. O que nós estamos fazendo são investimentos importantes na atenção básica, estruturando a atenção básica com um posto de saúde, vamos construir a UPA também para dar um acesso, facilitar o acesso à atenção básica e também investindo bastante na média e alta complexidade, que é permitir o acesso e que as pessoas possam, de fato, ser atendidas no município de Jaraguá do Sul. Então, todo o nosso esforço é feito em cima disso. A gente sabe que tem problemas, tanto de pessoas quanto, às vezes, de equipamentos em algum momento, mas não está faltando nem vontade de trabalhar e nem vontade política, nem vontade pessoal de que as coisas de fato funcionem. A gente está fazendo o possível junto à equipe, estamos agora buscando
também capacitação para as equipes, levando treinamento para as pessoas que fazem a linha de frente com o atendimento à comunidade, para que nós possamos oferecer cada vez um serviço de melhor qualidade. Também quero agradecer essa oportunidade, é importante esse contato com a comunidade, essa oportunidade de poder falar um pouco mais sobre a saúde, com um pouco mais de tempo também, porque geralmente as entrevistas são bastante curtas, então agradeço essa oportunidade e desejo a todos aí, os jaraguaenses que tenham muito sucesso e muita saúde. Muito bem, secretário. Eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa. E o TV Câmara Entrevista fica por aqui e agradece a sua audiência. Até a próxima semana.